Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Desculpa aí a minha tosse. Hoje eu pretendo conversar com vocês a respeito de um tema que eu acho que é bastante discutido por aí, né? Mas eu vou trazer informações poderosas para você, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Sonhos e por que nós dormimos tanto? Porque Deus nos fez assim, tá bom? Vamos começar. Por que Deus nos fez assim? Dormimos, vocês já perceberam, nós dormimos um terço das nossas vidas. Porque se nós vivemos 60 anos, a gente dorme 18 anos. Imagina. Por que Deus precisou nos fazer desse jeito? O que representa o sono e o sonho para Deus e para a ciência também? Vou mostrar para vocês, tá bom? Por isso, vamos começar com algumas perguntas, para que você comece a refletir com relação ao assunto. Então, pensa um pouquinho. Você sonha? Você sonha sempre, todas as noites você sonha? Você lembra dos seus sonhos? Deus costuma falar com você através do sonho? Sim? Com que frequência e onde? Todos, todos vocês sonham sempre, todo dia? A duração de um sonho, vocês fazem uma ideia de quanto que dura um sonho? Não. Você sabe o que a palavra nos diz a respeito de Deus falar conosco? Tudo isso nós vamos abordar de uma forma, claro, não dá para entrar muito em todos os detalhes, mas nós vamos abordar todos os sistemas nessa palavra que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Vamos primeiro começar um pouquinho de Freud. Freud e Jung, né? Jung foi discípulo de Freud. O pai da psicanálise, conhecido aqui no Brasil e no mundo praticamente, é o Freud. Freud dizia o seguinte, que o sono ele serve para repor as energias. E o sonho é para descarregar as nossas tensões. Você pode procurar em algum livro com relação a esse assunto, você vai ver que é isso que Freud deixou para nós. Considerando esses dois, que sono repõe energias e sonho descarrega tensões, dá para vocês perceberem que é impossível ficar sem sonhar. Então, muita gente acha que não sonha, mas, na verdade, todos nós sonhamos. O que nós podemos ter, de alguma forma, é não lembrar do sonho. Mas o fato de não lembrar não quer dizer que você não sonhou. Tá? Então, se você lembra dos seus sonhos, já deu para você entender, né? Algum fato psicológico fez com que você não lembre do seu sonho. Muitas vezes você não gostaria de lembrar daquele sonho. Tá bom? Vamos continuar. De acordo com Freud, os sonhos servem para satisfazer desejos reprimidos. O que quer dizer isso? Se você, por exemplo, tiver alguma vontade de fazer alguma coisa e que por alguma razão, pega uma criança, vamos pegar uma criança para não misturar muito, né? Pegar uma criança, ela sai com a mãe dela e ela quer um sorvete. A mãe disse, não vai tomar sorvete. Não quero sorvete, porque não quero, não quero. E o sorvete fica na cabeça dela. Quando ela vai dormir e sonhar que está tomando sorvete. Então, muitos sonhos, e uma grande porcentagem dos sonhos dessa menina e de nós todos, é de satisfazer desejos reprimidos. Em função disso, Freud ele deixou para nós um dicionário que ele chamou de dicionário onírico, ou seja, o que se você sonha com isso, então é aquilo. Se você sonha com aquilo, é porque é isso. Parece que é tudo uma questão matemática. E assim, igual aquilo. Vocês vão ver que não é bem assim, mas tudo bem. Essa é a interpretação de Freud. De acordo com ele também, existem vários tipos de sonhos. Um dos sonhos que existem é um sonho elucidativo. Aquele que vem para esclarecer alguma dúvida, alguma coisa que você tem na mente que você não sabe como resolver, vem a solução no sonho. Existe também um sonho profético, aquilo que ainda não aconteceu, e você sonha com aquilo. Isso existe até uma frase francesa que diz, é um sonho chamado déjà vu. Déjà vu quer dizer já visto. Então, você já deve ter passado por isso, talvez você não tenha percebido, mas muitas vezes você está em alguma circunstância, alguma cidade, na casa de alguém, ou for visitar alguém, e aí acontece alguma coisa, um evento
e você olha, sente aqui, puxa, parece que eu já estive aqui, parece que já conversei com essa pessoa, parece que tudo isso aqui que eu já vivi isso. Isso é chamado sonho profético e é chamado de déjà vu, já visto. São duas palavras francesas, tá? Ok? Isso aqui nós estamos falando então de Freud. Jung. Jung foi discípulo de Freud. E ele se separou de Freud porque ele não concordava. Que Freud, uma outra coisa que eu não falei para você, que Freud achava tudo relativo ao sexo. Tudo era por causa de sexo. Ah, naquele tempo, você sabe que o sexo era proibido, então muita gente usava daqueles momentos meio escusos, e ele se aproveitava das crianças, enfim. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas Freud usava muito sexo como símbolo. E dizia que a pessoa sonhava, enfim. Jung, ele se separou dele e ele veio com uma teoria que considero maravilhosa, considerada a teoria do inconsciente coletivo. O que quer dizer isso? Ele dizia o seguinte, que o sonho ele é um produto nativo no inconsciente. E se ele nasce no inconsciente, então ele é do inconsciente. E ele é fruto do inconsciente. Né? Que inconsciente? Ele chama de inconsciente coletivo, onde é o nosso presente, passado e futuro estão inclusos, porque no inconsciente coletivo tudo está nele, né? E tudo ao mesmo tempo. Tá? Se vocês quiserem, um dia a gente pode falar só sobre esse tema, mas assim é a teoria de Jung. Tá? Muito bem. Agora eu queria mostrar para vocês, deixa eu mostrar, voltar aqui um pouco para ver se alguma coisa eu posso adiantar para vocês. Então, se você sonha, você já viu que você sonha. Você lembra dos sonhos, você já viu que nem sempre você lembra, mas é que você sabe que tem alguma coisa psicologicamente que não te permitiu. Deus costuma falar contigo, com certeza ele fala. Infelizmente, muita gente não ouve a voz de Deus. Né? Deus fala sempre conosco. Deus é o nosso querido, nós somos os queridos de Deus. Deus é o nosso amigão. E quando a gente, vou explicar para vocês mais adiante, de acordo com a Cabala, como é que é o sonho. Vou tentar adiantar para vocês. De acordo com os cabalistas, quando nós dormimos, a nossa alma, vocês sabem, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. A nossa alma, ela fica uma parte aqui no corpo, eles consideram que um sexto da alma fica aqui para permanecer a vida, e o resto vai no sonho. Tá? Depois eu explico melhor sobre isso, lá embaixo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? Então, todos vocês sonham sim, duração de um sonho, não falei, mas só para vocês terem uma ideia, um sonho de a pessoa, digamos assim, passou alguns anos, né? Um sonho, ele dura mais ou menos. Você faz alguma ideia, não? Você faz alguma ideia? Depois você pesquisa aquilo, eu vou te falar. Mas um sonho desses que dura alguns anos na vida da pessoa, demora 1, 2, 3 segundos. É isso mesmo. Por quê? Porque, na verdade, o tempo e o espaço no sonho, no sono, no sonho, não existem. Nós vivemos aqui uma condição de dimensão. Veja só, isso aqui é o mundo físico, nós estamos falando aqui, nosso mundo físico. Lá é o mundo espiritual, onde não existe tempo, não existe espaço. Aqui nós somos de tempo e de espaço. Mas lá só existe, o mundo espiritual está num ambiente que não tem tempo nem tem espaço. Tá? Muito bom. Tudo bem, tem? Vamos continuar. Jung falamos, muito bem. Nós não devemos interpretar os sonhos como se eles fossem literais. Eu já disse para vocês algumas vezes nas minhas várias ministrações que eu fiz para vocês, estudos, de que realmente o mundo é dividido em três facetas: o mundo físico, e o mundo espiritual, e o mundo que a gente vive aqui. O mundo espiritual lá não tem nem tempo nem espaço, tá bom? E que a gente nunca devemos analisar nenhuma passagem bíblica como se fosse um conto de histórias. Exatamente por isso. Essa fala, mas eu não entendi. Você vai entender já já. Nós vamos colocar mais para vocês vão acabar entendendo. Muito bem. Jacó, vocês conhecem essa passagem? Jacó sonhava com anjos
que desciam e subiam uma escada e que essa escada ia até o céu. Certo? Como é que você interpreta esse sonho? Existiam então os anjos, que é uma escada que ia até o céu, e eles subiam e desciam. Você fala, mas que sonho mais... Que, na verdade, o que nós devemos interpretar, os rabinos interpretam, os mais entendidos, eles falam o seguinte, que isso aqui é para nos dar... Porque, veja só, o anjo, ele voa, ele não precisa de escada para subir, certo? Você acha que o anjo precisa de uma escada para subir? Não precisa. Portanto, na verdade, o que está se ensinando aqui a nós que estamos lendo essa passagem é o seguinte: nós devemos, Deus espera que a gente suba essa escada, mas que a gente suba degrau por degrau. A gente vai chegar lá, só que para isso nós vamos ter que andar degrau por degrau. Esse é o ensinamento que a gente vê, tá? Por isso que a gente não pode analisar o sonho. Muito bom. Os rabinos também eles deixam apontado claramente que existe só uma pessoa que conseguiu, que teve o privilégio de conversar com Deus face a face. Muito bem, vamos ver qual é? É Moisés. Eu trouxe aqui o versículo de está em Êxodo, não vou ler tudo para não ficar muito longo, né? E vendo o Senhor que virava para si, bradou a ele e disse, Moisés. Vocês conhecem a passagem, né? Moisés ele viu que estava a sarça ardente, ela não se consumia, e ele viu aquilo e falou, não, eu vou lá ver, né? Tem que ver o que é. E ele chegou lá. E quando ele chegou, disse Deus, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te chegues, tira os seus sapatos, porque aqui é um lugar de terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E disse o Senhor, tenho visto a aflição do meu povo. Né? E assim vai. E aí ele falou, você vai falar com o faraó, né? E eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos do Egito. Né? E aqui disse mais. Aí Moisés perguntou para Deus, mas se eles me perguntarem, etc, etc, o que eu vou dizer? E disse Deus, eu sou o que sou. Então, essa passagem deixa claro que esse Deus conversou com Moisés face a face. Você vê que Moisés não estava dormindo, ele viu a sarça ardente, Deus estava chamando ele, com certeza, ele foi até lá para ver, ele viu face a face, conversou com Deus. Tá bom? Muito bem. Nós temos vários profetas na história do Antigo Testamento. Isaías, Zacarias, etc, etc, tem vários, né? Mas eu posso perguntar para vocês, como é que eles todos falaram com Deus? Eu posso dizer para vocês que já pode olhar o profeta que você quiser, tanto Isaías, Zacarias ou qualquer um outro, você vai ver que todos os profetas falaram com Deus. Com certeza falaram, mas falaram em sonho. Tá? Se você perguntar para qualquer rabino, ele vai te falar isso também. Muito bem, agora eu queria passar um conceito para vocês. O conceito é um conceito hebraico que diz o seguinte, Halomot achar hapen. Isso quer dizer o seguinte, Halomot, Halom é sonho, Halomot é sonhos, plural, Halomot achar hapen. Sonhos vão pela boca. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó, quando você sonha com alguma coisa, aquilo vai se realizar de um jeito, como te falei, não dá para você interpretar o sonho literalmente conforme te contar a história. Você sonhou que você comeu uma feijoada. Isso não quer dizer que você vai comer uma feijoada, mas você vai entender melhor. Mas você vai precisar levar para alguém que interprete esse sonho. E aquilo que ele vai dizer vai acontecer. Vou repetir, porque é importante isso você saber. Se você tem um sonho e você quer que seja interpretado, procure alguém que seja um amigo seu, uma pessoa que goste de você, para que interprete, porque provavelmente ele vai interpretar a seu favor. Qualquer sonho está para ser interpretado no positivo ou no negativo, certo? Ok? Não esqueça que a palavra tem poder, certo? Eu queria só citar um exemplo que vocês entendessem isso. José,
ele estava na cadeia, né? E ele interpretou 2 sonhos de 2 ministros de Faraó na cadeia. Vocês lembram? Um, o José disse para ele, olha, Jacó, o Faraó, vai rever a sua sentença e você vai voltar para lá. E o outro, ele disse para ele, olha, você vai ser enforcado daqui a 3 dias. E foi exatamente assim que aconteceu. Nos 2 sonhos, aconteceu exatamente conforme José disse. José interpretou, certo? Então, guarde bem isso. O sonho, vai ser executado, vai ser realizado de acordo com a interpretação. Por isso que fala Halomot Achar Hapeh. Sonhos vão pela boca. Tá? Portanto, vamos supor que esse sonho tem um pesadelo, né? Você tem um pesadelo, não sabe o que fazer com ele, né? O que você vai fazer? Você vai perguntar para o seu inimigo? Se você falar para o seu inimigo, fala, olha, sabe de uma coisa? Eu sonhei que eu caí da escada. Se você perguntar para alguém que não gosta de você, ele vai te falar, ixi, então você vai ficar aleijado. Você vai ter isso aqui, isso vai ter aqui, e vai acabar acontecendo. A palavra tem poder. Mas ele pode te falar, puxa, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai crescer na vida, quer dizer isso. Quer dizer que que andar que era esse terceiro, você vai subir muito na vida, ele vai te colocar coisas positivas, certo? Então, fale com o intérprete que seja seu amigo, que goste de você. Tá bom? Muito bom. Então, vamos lá. Por que nós devemos sonhar? Já pensou nisso alguma vez? Com tudo isso que nós já falamos, por que nós devemos sonhar? Nós devemos sonhar porque todo ser humano, todos nós, que sei eu, todos nós, temos dentro de nós uma parte consciente e uma parte inconsciente. Repetindo, todos nós temos dentro de nós e fora de nós uma ligação com a parte consciente e tem uma parte que chama inconsciente. Nós somos carne, parte física, matéria, e temos a parte espiritual, que é a parte inconsciente. Qual que é o mais importante? É a parte inconsciente. É a nossa parte espiritual. Certo? Então, por que nós devemos sonhar? Porque o nosso sonho, ele revela o nosso lado inconsciente, o nosso lado espiritual. E nós precisamos exatamente revelar isso. Então, por que Deus nos fez desse jeito? Porque, primeiro, é lá que ele fala conosco. Deus quer que a gente fale com ele. Deus quer que a gente esteja com ele todos os dias, cada 24 horas, que a gente vá com ele, que converse com ele, que desenvolve um assunto, que fala os seus pedidos para Deus, e que Deus, então, vai se revelar para você. Deus vai te dar a direção de como você tem que caminhar na vida. Deus vai te mostrar o que você deve fazer na vida. Deus vai te dar tudo que você precisa e vai te informar tudo isso no sonho. Por isso que a gente deve sonhar, devemos dormir e sonhar. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, sono e sonho de acordo com a Cabala. Sono, o que acontece no sono? A gente tem uma alma, ela sai do corpo e só ficam uns 60 alvos aqui. E como é que é possível a gente ter sonhos premonitivos, como disse para vocês? Existem sonhos premonitivos, eu déjà vu, né? É porque a nossa alma, ela vive numa dimensão acima do tempo e espaço físico. Já disse para vocês também, né? Então, quando a nossa alma vive numa dimensão acima do tempo e espaço físico, a gente tem sonhos premonitivos, que na verdade tudo acontece ao mesmo tempo. Porque lá não existe tempo, tudo acontece ao mesmo tempo. Tá? Muito bem. Quando a gente deixar mais ou menos orientado, como que Deus fala conosco? Você sabe como é que Deus fala com você? Vou te falar. Não só com você, com todos nós. Deus fala conosco através de anjos, através de mensageiros, através do sexto sentido. Vocês já me ouviram falar sobre o sexto sentido, né? Deus fala conosco através do sexto sentido e, principalmente, ele fala conosco através de sonhos. Eu gostaria de trazer para vocês alguns versículos, vamos começar com esse. Números, ele diz o seguinte: se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele.
E disse Deus: ouvi agora as minhas palavras de Deus. Se entre vós houver um profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. São as duas maneiras que Deus fala conosco. Mas, em princípio, ele fala mais nos sonhos. Tá? Agora, eu queria mostrar para vocês o outro lado. Muita gente fala assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Vocês conhecem, deve conhecer algumas pessoas que falam, né? Deus falou comigo, Deus falou comigo. Né? A pergunta que eu quero colocar para vocês agora, como que você pode saber que Deus falou com você? Como é que é isso? Né? A gente sabe esses meios. Né? Para que você saiba se Deus falou com você, eu queria te dar só esses dois versículos, para que você possa pensar a respeito. 1 Coríntios diz o seguinte, Deus não é Deus de confusão. Ou seja, primeira coisa, tudo que está escrito na palavra de Deus vai se manter. Deus nunca vai dizer uma coisa diferente daquilo que está escrito na palavra dele, porque a palavra é dele. Então, primeira coisa, se essa palavra que você acha que Deus falou com você não bate, não é igual, não confere com aquilo que Deus falou na Bíblia, na palavra dele, não é dele. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Tá? Outro versículo que eu quero mostrar para vocês. Em Salmo 145 diz o seguinte: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Se Deus é justo e é santo, verifica se a mensagem que você recebeu, que você acha que é dele, ela está justa, de acordo com o Senhor, e santa, de acordo com as obras dele. Tá? E veja se está tudo de acordo com a Bíblia, porque se não estiver de acordo. Muito bem. Agora, eu queria fazer um alerta para vocês. Muitas pessoas confundem mensagem de Deus e, assim, de acordo, eles interpretam de acordo com seus interesses pessoais. Certo? Eu não sei se acontece com você alguma vez, já aconteceu, mas que vale como alerta para você e para todos aqueles que precisam ouvir isso. Né? Porque lembra o seguinte, antes do sonho, Deus fala conosco através da sua palavra, através da Bíblia. Antes do sonho, esse acontecimento do sonho, Deus fala conosco através da Bíblia. Né? Em 2 Pedro, a gente lê assim, antes de mais nada, olha só, saibam que nenhuma profecia da Escritura, nada que alguém possa profetizar, provém de interpretação pessoal. Sem chance de alguém poder interpretar, com intérprete pessoal, uma escritura, nada que está escrito, tudo é de Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Não trata da sua vontade. A profecia não vai atender a sua vontade, mas é o que está escrito na Bíblia. Tá? Ok? Até aí tudo bem? Então, voltando aqui ao alerta. Que sirva de alerta para todos, né? Para mim também, para todos, com certeza. Vamos ter muito cuidado com aquilo que a gente traz para fora como interpretação de um sonho, ou de uma mensagem, ou de uma visão. Tá? Referências bíblicas. Eu trouxe alguns versículos aqui para que vocês possam analisar. Como é que a gente faz para ouvir a palavra de Deus? Em João fala o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você se considera ovelha dele, você vai ouvir a voz dele. Né? E se ele respondeu para os discípulos dele, quando eles perguntaram por que você está falando em parábolas? Ele falou, a voz é dado, né? Vocês conhecem a passagem. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você for ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz dele. Tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo da Escritura é inspiração de Deus, é divino. E é útil para ensino. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, se baseia primeiro, antes de mais nada, no que a Bíblia está contando para você, no que a palavra sagrada está te transmitindo. E Jeremias diz assim, clame a mim,
e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Claro, não se trata de você conhecer, isso é coisa de Deus. Em Isaías 30, diz o seguinte: quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz nas suas costas vai dizer a você: este é o caminho, siga-o. Você precisa ouvir essa voz. Ele quer falar com você. Por que serve o sonho? Por que serve o sono? Porque no sonho você vai falar com Deus e ele vai querer te orientar para que lado você tem que ir. Ele quer te encaminhar na vida, ele quer te orientar, ele quer dizer para você como se deve andar na vida. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz nas suas costas sempre vai dizer para você: este é o caminho, siga esse caminho. Tá? Finalmente, esse João 8,47 diz o seguinte: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Se vocês não ouvem, está escrito aí, né? É porque vocês não pertencem a Deus. Você se considera servo de Deus? Você se considera pertencente a Deus? Então saiba que você vai ouvir a voz de Deus. Se você não ouve, você precisa, sabe o quê? Se aproximar mais dele. Você quer ouvir a voz de Deus? Segue esse conselho. Aproxime-se mais de Deus. Aproxime-se mais e mais de Deus. Aproximar-se, lekarev em hebraico, é a mesma raiz da palavra korban. Korban é sacrifício. Apresente seus sacrifícios. Você sabe já o que é sacrifício? Não vou me delongar sobre isso. Mas você quer ouvir a voz de Deus? Aproxime-se mais de Deus e você vai ouvir a voz dele. Em nome de Jesus. Obrigado por ter estado comigo até esse momento. Agora feche seus olhos, põe a mão no coração e fale comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me dado essa oportunidade de passar a sua palavra, o seu conhecimento, da forma como o Senhor me ensinou, da forma como o Senhor me passou. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta do pastor João. Cuida dele, Senhor. Cuida dele bastante. Cura ele, Senhor. Dá livramento para ele. Em nome de Senhor Jesus, eu declaro que ele já está curado, em nome de Jesus. Obrigado por tomar conta do pastor Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima. De todos os nossos pastores, do pastor Cid, da pastora Rosário, todos os nossos pastores, presbíteros, todos membros da igreja. Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Continue de olho fechado. Continue de olho fechado. E veja o próprio Senhor Jesus falando com você agora e te abençoe. יברכך אדוני ושמרך. יאר אדוני פניו אליך לפניך. יישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום. Shalom, shalom e brachá. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém.